Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Engenheiro Funcional. Continuando aqui nossa playlist de EDL, nós vamos fazer aqui mais um exemplo envolvendo equações exatas. Sendo assim, vamos ao nosso vídeo. Para resolver essa equação exata, nós vamos fazer praticamente os passos que nós fizemos no vídeo anterior. O primeiro deles será descobrir se essa equação aqui ela é exata ou não. Para isso, nós temos aqui o nosso dx, nós vamos fazer a derivada parcial aqui com relação a y, pois nós estamos fazendo uma derivada parcial cruzada. Aqui nós temos uma dx, nós vamos fazer uma my. Então, quando nós derivamos aqui com relação a y, o nosso resultado vai ser igual a menos 3xy dividido por x² mais y² elevado a 5 meios. Você deve estar dizendo: ah, mas você não ensinou aí como é que faz essa derivada parcial. Bom, nesse vídeo eu vou me atentar apenas ao método de resolução de equações exatas. Essa parte aqui de derivada e derivada parcial, eu aconselho você dar uma olhadinha lá nas playlists de cálculo que eu tenho aqui no canal. E se ainda assim tiver dúvida, você vai vir aqui no aplicativo chamado Symbolab e vai fazer sua derivada e descobrir se você fez o cálculo correto ou não. Continuando aqui, nós temos que a nossa my é igual a isso aqui e depois nós vamos fazer a nossa nx. Quando nós fazemos a nossa nx, nós temos que a nossa derivada vai ser igual a menos 3xy dividido por x² mais y² elevado a 5 meios. Por que eu fiz aqui a nossa nx? Porque aqui nós temos uma dy. Nós estamos fazendo essas derivadas parciais aqui cruzadas. Aqui, como está em relação a y, nós derivamos parcialmente com relação a x. Quando nós fazemos isso, se o nosso m de y for igual ao nosso n de x, que foi o que ocorreu aqui, então nossa equação ela é exata. Como a nossa equação aqui ela é exata, nós podemos utilizar o método abordado na aula anterior. Nós vimos que o método abordado na aula anterior, nós vamos pegar ou o nosso m de xy ou o nosso n de xy. Eu prefiro pegar aqui o m de xy. Sendo assim, o nosso segundo passo, nós vamos pegar a integral do mxy dx. Ou seja, essa nossa integral aqui vai ser igual à integral de x sobre x² mais y² elevado a 3 sobre 2 dx. Nós conseguimos resolver essa integral aqui por integral por substituição simples. Eu não vou me atentar aqui aos detalhes. Lá na playlist de cálculo 1 eu ensino aqui como resolver essa parte aqui de integral. E nós temos que o nosso resultado aqui da nossa integral vai ser igual a menos 1 sobre raiz quadrada de x² mais y² mais a nossa constante, que a nossa constante nós vimos na aula passada que é igual a 1h de y. Para encontrar aqui a nossa h de y, nós vamos fazer o seguinte: o terceiro passo, nós vamos fazer aqui a derivada parcial com relação a y do nosso resultado. Quando nós fazemos isso, nós temos que a derivada aqui com relação a y de menos 1 sobre raiz quadrada de x² mais y² mais h de y. Quando nós resolvemos aqui essa derivada parcial, nós temos que o nosso resultado é igual a y dividido por x² mais y² elevado a 3 sobre 2 mais o nosso h' de y. Depois de chegar aqui a nossa derivada parcial, o nosso quarto passo será igualar o nosso resultado aqui com o nosso n de xy dy. Ou seja, o nosso n de xy aqui vai ser igual a y sobre x² mais y² elevado a 3 sobre 2. Que isso aqui vai ser igual ao nosso resultado y dividido por x² mais y² elevado a 3 sobre 2 mais o nosso h' de y. Resolvendo aqui a nossa expressão, nós temos que o nosso h' aqui de y vai ser igual a zero. Por que ele é igual a zero? Porque quando nós passamos aqui toda essa expressão lá para o outro lado, vai ficar essa menos essa, e por isso o nosso h' de y vai ser igual a zero. Quando nós integramos aqui as duas partes aqui no nosso quinto passo, nós temos a integral do h' de y é igual à integral de 0 dy. Nós vimos o seguinte nas outras aulas, que quando
nós derivamos uma constante, ela é sempre igual a zero. Então, quando nós integramos aqui o valor zero, ele vai ser igual também a uma constante. Sendo assim, o nosso h aqui, o nosso h de y é igual a uma constante. Como o nosso h de y aqui é igual a uma constante, nós podemos substituir ele aqui embaixo. Quando nós substituímos aqui, nós temos que a nossa f de xy é igual a menos 1 sobre raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado mais a nossa constante. E nós temos a nossa condição inicial. A nossa condição inicial fala o seguinte, que quando nós temos aqui a nossa f de xy, a nossa f de xy também é igual a uma constante. Sendo assim, quando nós atribuímos aqui essa informação, nós temos aqui que constante é igual a menos 1 sobre raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado mais c. Passando aqui o c para o outro lado e subtraindo constante menos constante, nós vimos que é igual à própria constante. Sendo assim, constante é igual a menos 1 sobre raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. Mas só que nós podemos reorientar aqui nossa equação de outra forma, pois se nós elevarmos aqui toda a expressão aqui ao quadrado, nós temos que o nosso c ao quadrado é igual a uma constante ao quadrado, que é igual a uma própria constante, vai ser igual a 1 sobre x quadrado mais y quadrado. Veja só que interessante. Agora nós temos aqui que a nossa constante é igual a 1 sobre x quadrado mais y quadrado. Nós podemos ainda reorientar ela de outra forma. Quando nós invertemos aqui tanto de um lado como do outro, nós vamos ter que 1 sobre c é igual a x quadrado mais y quadrado dividido por 1. Ou seja, nós temos 1 dividido por constante. 1 dividido por uma constante também vai ser igual a uma constante. Ou seja, a nossa constante vai ser igual a x quadrado mais y quadrado. Vamos trazer agora toda essa expressão aqui para cá, pois acabou que encheu tudo ali. E nós temos que a nossa constante é igual a x quadrado mais y quadrado. E o nosso y quadrado aqui é igual a menos x quadrado mais a constante. Ou seja, o nosso y vai ser igual a raiz quadrada de menos x quadrado mais a nossa constante. Sendo assim, nós chegamos ao final do nosso vídeo e essa aqui é a nossa solução final. Eu espero que tenham entendido. Essa parte aqui de equações exatas é bastante longa, bastante chatinha, envolve muitas coisas, mas eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor. Chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no canal do Engenheiro Funcional. Se você gostou, por favor, curta, comente e indique para os amigos.